ele já vai opinando aí. Ó, comecei a gravar, tá? Então, boa noite, pessoal. Sou o professor Gilson e vou apresentar aqui um pouco sobre balanço de energia, tá? O balanço de energia, ele é feito normalmente pela equipe da Quasar, do Asa Branca, né? E aí eu vou fazer esse resumozinho, né? Sobre o que é um balanço de energia, como é que se faz, qual a metodologia que se segue para fazer. Essa apresentação eu estou fazendo para o pessoal da equipe da Albesat, né? E a equipe da Cecimes também. Né? Possivelmente deve ter alunos da Cecimes, Quasar, Albesat, o pessoal da Albesat no geral. O pessoal do Pitubas aí. Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, tá? Pode ir perguntando. Tá? Já falei antes. E aí a gente vai seguindo aqui. Tá? Então vamos lá. O que é? Primeiro um sumário, tá? Eu vou falar um pouco sobre o objetivo da equipe de energia, tá? As atividades que essa equipe de energia ela realiza. E depois, por fim, vou falar mais especificamente, né, sobre o balanço de energia. Tá? Então, o que seria aqui, né, um balanço de energia, né? Normalmente, tá, esse balanço de energia, quer dizer, acho que aqui eu me compliquei, né? Aqui a gente está falando sobre objetivos, tá? Essa aqui é a missão da equipe, tá? Aqui a equipe que eu estou falando não é a Albesat, tá? É a equipe da Quasar, tá? Então, aqui estão algumas missões da equipe, tá? Só para essa parte eu vou passar um pouco mais rápida, tá? Mas a ideia da Quasar é o quê? Né? É projetar a coleta, armazenamento e condicionamento da energia para os sistemas projetados no Asa Branca. Né? Então, que sistemas são esses? Né? Pode ser um drone, pode ser um CubeSat, pode ser um mini drone. O ideal é que seja energia no geral. Né? Pode ser energia de um sistema de aquisição de dados de um foguete também. Enfim. Aí aqui eu coloquei aqui 3 objetivozinhos, né? É coleta, armazenamento e condicionamento, tá? Vou falar especificamente para o CubeSat. Então, para o CubeSat, a coleta seria a coleta de energia solar. Tá? Então você vai estudar as células, né? Criar modelos, verificar a eficiência. Vai precisar aumentar a tensão, vai precisar de vários níveis de tensão. Qual é a eficiência desses equipamentos que vão fazer isso? Então tudo isso vocês vão, né, avaliar, simular, né, e testar. Aí tem também, aqui eu falo sobre armazenamento. Né? Armazenamento você vai estudar, né, o que é que você pode usar para armazenar, que normalmente vai ser a bateria. Então você vai escolher o tipo de bateria, vai estudar o modelo da bateria que você está utilizando, vai verificar condições térmicas, né, máximo número de carregamentos que você pode fazer, e não só você verificar os dados dessas baterias que o fabricante fornece, mas que você também possa testar e estar realmente verificando, tá, que aquela tua bateria está dando realmente tudo aquilo que o fabricante diz que ela dá. Tá? E no último lá tem acondicionamento da energia. Tá? Então essa parte é você. Vou dar aqui alguns exemplos. Né? Tem algumas células solares que ela gera uma tensão bem pequenininha. A gente vai precisar converter para uma tensão maior. Aí, para isso, vai ter que ser usado um conversor, um buster, né? Ou um buck, né? Para baixar. E aí você pode estar perdendo eficiência. Né? Você, esse condicionamentozinho aqui, ele, para cada camadazinha, você vai ter um condicionamento. Tá? Então, normalmente você tem um condicionamento da célula solar para a bateria, e você pode ter um condicionamento. Né? Se você pegar direto da célula solar para o seu sistema, né? No caso do SAT, você pode ter um condicionamento ali,
e que fique chaveando entre bateria e célula solar. Tá? E você também pode ter um condicionamento entre a bateria e o sistema. Tá? Então, essa parte de condicionamento aqui é um pouco importante também. Tá? Bom, por fim, tá? Esse aqui é o ponto principal, né? Realizar o balanço energético dos projetos. Tá? Isso seria uma das coisas que a Quasar faz. Tá? E aí, o objetivo dessa apresentação aqui é explicar o que é esse balanço de energia, que também é chamado de Power Budget. Uma pergunta, vocês estão conseguindo ver o ponteiro do mouse? Tô sim. Certo, Sim, sim. massa, massa. Então vamos lá aqui. Aí aqui, ó, algumas atividades, né, que a equipe da Quasar ela era responsável, né? Então, escolher, testar e modelar os conversores, todos os bugs, todos os busters, se precisasse, né? Então você testava, analisava, escolhia também, né? Se a gente tinha vários para escolher, a gente decidia qual que ia usar no projeto. Escolher, testar, modelar as células solares, tá? Isso a gente começou a fazer, não foi, professor Aline? Acho que a gente só fez para uma das células, né, que a gente adquiriu. Mas a gente, enfim, essas células solares, tá? De tempo em tempo, a tecnologia vai melhorando, tá? E é sempre bom a gente estar se atualizando, tá? Para pegar células cada vez mais eficientes. Coleta de informações, né, sobre o diagrama. Pronto, isso aqui, ó, essa partezinha aqui específica aqui, tá? Coletar, aqui tá errado, tá? Deixa eu coletar informações sobre o diagrama de estado do sistema operacional com detalhes da potência necessária para cada estado. Tá? Então, essa aqui é uma partezinha, tá? Que ela é uma interseção da equipe da Quasar, tá? Com a equipe de OBC, né? Que seria a equipe, acho que é a Hydra, né? É responsável pelo computador de bordo. Né? Se não for, me corrijam aí, por favor. Por quê? A gente vai ter que saber, para você levantar o balanço de energia, tá? A gente vai precisar dessas informações aqui. Tá? A gente vai precisar saber como é que funciona o diagrama de estado do satélite. Tá? E eu vou dar um exemplo. Tá? Então, não vai ficar uma coisa assim enigmática. Tá? Vou dar um exemplo bem específicozinho, mais simples, que vai dar ideia de vocês entenderem. Tá? Então, ó, a equipe da COSA vai precisar dessa informaçãozinha para fazer o balanço de energia. Certo? Depois, tá? Projetar o diagrama esquemático de diversos projetos. Tá? Isso aqui era uma coisa que a Quasar sempre fazia. Tá? Precisava fazer uma placa para condicionar determinados sinais. Né? Essa placa normalmente era projetada pela equipe da Quasar. Né? A gente tinha as nossas especialistas, né, em fazer placas, que era Tamires, e depois passou a ser Yasmin. Né? E aí a gente está precisando ter esse especialista, né? A gente ainda não tem uns sucessores aí, tá? Mas o professor Rafael já pegou alguns alunos da Cecina, né? E começou a ensinar o pessoal a fazer solda já, né? Então, para fazer placa é um pulo, tá? Então, a gente está precisando desenvolver mais nessa partinha aqui, tá? Então, fazer o diagrama esquemático, né? E projetar o circuitozinho impresso, tá? Fazer a prensa, fazer as plaquinhas, tá? Tudo isso aqui a Quasar fazia. Tá? E né, o principal aqui, né, de posse de todas essas informações, né, desenvolver o balanço energético e fazer a simulação do sistema. Né? Essas simulações você pode verificar cenários, os piores cenários, melhores cenários, dá para estimar a vida útil do satélite, dá para fazer bastante coisa. Tá? Então vamos seguir aqui. Tá? Aqui é só uma fotozinha aqui, tá? Isso aqui é uma placa de circuito impresso, tá? Que o pessoal desenvolveu, enfim, depois mandou fazer, você, né, coloca os componentes aqui e depois solda, tá?
Antes de você fazer essa placa, você faz o teste na matriz de contato. Está aqui Tamires, ó, fazendo, né, os testes aqui. E uma vez que você tem todo o balanço de energia, você pode jogar numa simulação. Aqui é um exemplo da nossa simulação. Aqui está bem pequenininho, tá? Mas depois eu vou botar uma imagem maior disso aqui. Mas isso aqui é uma simulação no Simulink, tá? Mas assim, a simulação é tão simples que ela não precisa ir para o Simulink não, tá? A gente só botou no Simulink porque a gente tinha um modelo Simulink da bateria. Tá? E aí a gente tinha que fazer todo o sistema rodar no Simulink. Tá? Mas não é necessário fazer essa simulação aqui precisamente no Simulink. A gente pode fazer em qualquer ferramentazinha, em qualquer linguagem. Tá? Python, enfim. Não tem nenhuma conta, que é só conta de somar, basicamente, de acumular. Tá? Então, bom, vamos lá. Agora sim que eu vou começar a fazer um balanço de energia hipotético, tá, pessoal? Aqui não seria o balanço de energia do projeto da Albesat, tá? Mas a ideia é que a gente possa fazer uma coisa parecida, tá? E aí, por que eu falei que a gente precisa do OBC, dos dados do OBC, né? Para a gente saber como é que o CubeSat vai funcionar, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a nossa missão. A nossa missão é o quê? Pelo menos na OBSAT, dado que a gente recebeu um comando da estação rádio base, a gente vai estar fazendo uma observação do espectro, né? Ou a gente pode escolher a faixa de frequência, né? Ou a gente pode determinar, analisar um determinado sinal no tempo, né? Então, o sistema faz a aquisição, armazena e depois o sistema vai e envia isso para a estação rádio base. Aí vai enviando aos poucos. Tá? Dependendo da situação, uma única transmissão vai precisar de várias órbitas, ele vai precisar dar várias voltas na Terra para poder transmitir tudo. Tá? Porque ele só pode transmitir na janela em que ele está visível para a estação rádio base. Certo? Então vamos lá. Aqui é um exemplo, tá, de um sistema operacional de um CubeSat. Tá? Então, assim que ele for lançado, né, assim que ele entrar em órbita, ele vai, digamos assim, inicializar o sistema operacional. Tá? A primeira coisa que ele vai fazer é estabilizar. Tá? No nosso caso, o OBSAT, como é acho que como é um controle, né, de estabilidade passivo, tá? Vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Essa estabilização ela vai ocorrer devido devido à geometria, né, ou a distribuição de massa dentro do satélite. Eu acredito que é isso. Não sei se teria algum dispositivo ativo. Tá? Depois vocês me explicam direitinho isso aí, mas pelo menos o que eu li na proposta, tá, é que seria passivo, né? Então, assim que ele fosse lançado, você deve, de alguma maneira, esperar para que essa estabilização ocorra, né? Ela ocorrendo, tá? É, aí sim a gente pode começar a rotina principal do satélite. Tu sabe dizer, Júlio, se a estabilização ela é feita de forma passiva mesmo ou se vai ter algum elemento ativo nela? Vai ser passivo, professor, com aquelas barras que são sentidas pelo campo eletromagnético da Terra. Certo, ou seja, vai ser como se fosse uns ímãs ou vai ser Eu esqueci eletroímã? agora. Acho Eu que é esqueci magnetóquio, professor. aquelas Magnetóquio. barras. Veja, É aí isso. que tá. Eu fiquei com essa dúvida, tá? Quando eu li o documento, mas o magnetorque, né? Você precisa ativar ele, tá? Você precisa jogar a energia dele. Então ele não é considerado passivo. Ele é considerado ativo também. Só que ele, em vez de ser um toque do tipo de roda inercial, ele é considerado como um torque externo. Porque ele vai depender do campo magnético estar externo ao cubo. Certo? Então se você tiver aquele dispositivo ali, que eu acho que ele é meio grande, tá? A gente teria a ver a habilidade dele caber dentro de um
cubinho ali pequenininho, talvez uma versão pequena, tá? E talvez eles sejam bem carinhos, tá? Então, quando a gente fala normalmente em controle passivo, a gente quer dizer que o controle vai ser, assim, não, ele faz naturalmente, né? Tipo um pêndulozinho, sabe? E talvez dê para fazer isso no nosso caso. Eu acho que, como a gente vai avaliar o espectro, né? Acredito que não é tão importante a estabilização, tá? Embora que é importante para a comunicação, né? Então, talvez só a geometria lá do satélite faça ele estabilizando. Só que o que é que vai acontecer? Essa estabilização, quando ela é passiva, ela pode demorar um pouquinho, tá? E quando eu digo demorar um pouquinho, sei lá, ela pode demorar de repente dias, tá? Para ocorrer, né? Ou, na pior das hipóteses, talvez meses, tá? Mas a gente verifica isso aqui, tá? Mas vamos dar um exemplo. Então, inicializa, tá? Aí depois ele vai estabilizar. Nessa estabilização, o CubeSat pode ficar simplesmente fazendo uma leitura, né, dos sensores do giroscópio e espera um momento em que esses sensores se estabilizarem, né? Uma vez que ele vê que os valores talvez de rotação ali sejam mínimos, né, ele possa inicializar a rotina principal. Tá? Então, uma vez ele estabilizando, ele vai e começa com vamos dizer assim, a programação dele que ele vai seguir para o resto da vida útil dele. Tá? Isso aqui, isso aqui vai ser desenvolvido, tá? Esse diagramazinho de fluxo, né, que a gente chama, vai estar dentro do sistema operacional do computador de bordo. Tá? Então a equipe da OBC, né, ou o aluno responsável por essa parte aqui lá no nosso Bacurau, né, ele vai dizer qual é essa rotina que ele vai fazer. Então, o que é que ele faz? Ele manda uma transmissão para a estação rádio base, né? Essa transmissão ocorre, né, nesse ponto aqui de aguardar, né? Você vai dizer quanto tempo ele vai esperar, né? Normalmente o pessoal pode fazer isso dinâmico, né? Eu já vi que alguns satélites, dependendo de quanta energia você tem na bateria, né? Você pode aumentar a frequência do beacon ou diminuir essa frequência do beacon, tá? Para economizar energia. Tá? Mas no geral, uma transmissão a cada 1 minuto, 2 minutos, né? Isso aqui não precisa ocorrer o tempo todo, tá? Cada transmissão dessa gasta uma energia relativamente considerável, tá? Para o CubeSat. Tá? Então, se você aumenta muito a frequência, você pode estar perdendo aí nas suas baterias. Mas vamos lá. Então, ó, isso aqui é hipotético, tá? Mas basicamente, isso aqui eu estou inclusive simulando um que tenha uma estabilização e tenha um apontamento. Vamos supor que tivesse uma câmera, tá? E aí eu poderia escolher para tirar foto, alguma coisa assim, tá? Então, essa rotina aqui é bem simples, tá? Então ele simplesmente transmite, tá? O satélite vai transmitir, e aí ele verifica, tá? Se no receptor dele chegou algum comando da base, tá? Se chegou algum comando, tá? É claro, esse comando pode vir ao mesmo tempo, inclusive, que você manda, né? Porque normalmente a transmissão aqui ela é full duplex, né? Então você vai ter um sistema de recepção que trabalha em paralelo e quando ele recebe o sinal, ele vai dizer qual é o comando que foi enviado. Tá? Se não chegou nenhum comando, ele vai ver que não tem nenhum comando. Se chegou algum comando, o que é que ele vai fazendo? Ele vai, executa o comando, né, e vai tirando aquele comandozinho da lista de comandos. Né, que os comandos, de repente, pode chegar vários comandos e esses comandos ficarem em fila. Né? Mas vamos supor que o único comando que tem é para apontar. Tá? Então, se chegou algum comando, sim, eu vou e faço o apontamento para a posição específica. Tá? E aí eu aguardo o tempo, tá? do, do beacon, né? E repete a situação. Tá? Se não chegou nenhum comando, ele simplesmente aguarda. Tá? É claro que no Bacurau, tá? O diagrama de fluxo ele vai ser um pouquinho maior, tá? Porque
você vai ter vários comandos diferentes, né? Para cada comando você vai fazer alguma coisa, certo? E aí, cada coisinha dessa aqui, ó, tá? Você pode ver como sendo um estado do seu satélite, tá? Ou seja, você pode ver isso aqui tudinho como uma máquina de estado, né? Aí vamos lá. O que a gente vai fazer, tá? Para cada estado desse, tá? É assim que você vai fazer o balanço de energia. Para cada um dos estados você vai levantar o consumo estático, tá? Vamos supor aqui nesse caso, tá? Que a gente tem aqui rodas inerciais, tá? Estou supondo que esse exemplo aqui é com você está estabilizando com rodas torque interno, né? Então, ó, nós temos aqui, enfim, um consumo estático, tá? Que é um consumo para ligar todos esses periféricos, né? A gente vai ter o controle dos motores, tá? Que a gente vai fazer na hora de estabilizar, na hora de apontar. A gente tem um transmissor, tá? A gente tem um receptor, tá? Que vai estar trabalhando aqui em paralelo, tá? É aqui que a gente vai ver se recebeu, né? Vai ter um microcontrolador, que é onde vai estar essa rotina aqui, tá? Que ele vai executar, é onde vai estar o nosso computador de bordo, tá? Esse aqui pode ser o ESP32, pode ser qualquer um desses dispositivos, Arduino, enfim. E vai ter sensores, né? Sensores para a gente medir aceleração, velocidade angular, né? Medir, por exemplo, corrente, né? Nível de bateria, enfim. Né? Todos os sensores. Aí aqui, claro, você pode aqui destrinchar, tá? Vamos supor que você tenha dois microcontroladores, né? Um responsável por transmitir e receber e outro responsável pelo controle e pela rotina aqui, né? Lembra que o nosso projeto, né, do CubeSat 1.0 ele tinha dois microcontroladores, né? Que poderia ser uma plaquinha de Raspberry ou uma placa e a outra é uma placa de STM. Né? Então, dependendo da situação do projeto, isso aqui abre, tá? Os sensores, o ideal é você botar todos eles, tá? Receptor, né? Se tiver vários receptores, coloca. Transmissor também. Motores, bota uma potência para cada motor. Vai ter situação que liga um motor só. Você pode fazer isso tudo. Tá? Então, isso aqui são todos os periféricos. Tá? Esse consumo estático, normalmente, é o consumo que a gente... vamos supor, a gente ligou a bateria, não ligou nada, tá? Mas só o fato de você ter os conversores e tudo mais, você vai gastando ali uma pequena potência, tá? Para alimentar. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Até agora não, professor. Até agora está tranquilo, professor. Pronto. Vamos lá. Qual o trabalho, então? Como é que eu vou fazer o meu balanço de energia? Vou pegar esse primeiro estadozinho aqui, que é o inicializa, tá? Inicializa, basicamente, ele vai ligar o CubeSat. Na verdade, ele já vai estar ligando, né? E vai estar esperando algum sinal lá do lançador para dizer, olha, tu foi lançado, pode começar a funcionar. Que às vezes tem isso aí, né? Então, quando ele for inicializado, o que é que ele vai fazer? Né? Ou antes dele inicializar, né? Ou naquele momento ali que ele está inicializando. Ele... Né? O que é que você precisa estar ligado aqui? Né? Então, o que é que você tem aqui? O consumo estático, isso aqui vai estar sempre ligado. Tá? É uma coisinha que vai consumir ali uma determinada potência e que você não tem como se livrar. Tá? Só que na inicialização, os motores vão estar desligados. Tá? Você não precisa ligar motor para inicializar. Tá? Tanto o transmissor como o receptor vão estar desligados. Tá? Normalmente, essa inicialização é que a gente chama do boot do programa. Tá? O programa está ali reiniciando. É como se ligar um computador, né, ele começa lá a ligar
Então, quando ele está inicializando, não tem nada ligado. Tá? A única coisa que vai ser ligado é o microcontrolador. Tá? Até os sensores, né, você pode dizer que está desligado. Tá? Então, você vai ter ali o consumo ali dos conversores, né, e o microcontrolador. A gente vai e, vamos dizer assim, anota isso aqui, né, para o estado inicializar. Tá? Que, claro, vai ser um estado bem pequenininho. E só vai ser executado uma vez. Né? Depois você vai para o estabiliza. Tá? Se você está trabalhando com, né, torque interno, né, você vai estabilizar rodando as rodas inerciais. Tá? Então você vai ter, além do consumo estático, os motores agora vão passar a ser ligados. Tá? Só que no momento que você está estabilizando, você não precisa ligar transmissor nem receptor. Você vai simplesmente executar a operação. Né? Vai ligar os motores. O microcontrolador ele vai estar ligado, porque ele vai estar fazendo o controle, né, da estabilização. E você vai precisar dos sensores para fazer a leitura da atitude ou das velocidades angulares. Tá? No caso aqui seria, para a estabilização mais importante, as velocidades angulares dos giroscópios. Né? Ok, aí a gente vai para transmissão. Vamos supor que agora a gente está fazendo uma transmissão. Aqui eu estou supondo que a gente já estabilizou e a gente só vai simplesmente fazer a transmissão do sinal. O que é que precisa estar ligado? O consumo estático está sempre ligado. Vou ligar agora o transmissor. Tá? Esse transmissor ele tem uma potênciazinha pequena. Tá? A potência dele, inclusive, é menor do que a potência dos motores. Menor do que a potência dos motores. Tá? Só que como essa transmissão vai ocorrer muitas vezes e os motores vão ser ligados por pouco tempo, então, no geral, a energia do transmissor vai ser bem maior, né, do que a energia que vai para os motores. Tá? Mas isso aqui a gente vê depois. Ok, então transmissor ligado. Receptor, aqui eu botei desligado, né, mas ele poderia estar ligado. Tá? Porque você pode ter uma transmissão full duplex. Tá? Se no caso for assim, né, se você, na hora que você estiver fazendo a transmissão, se você quiser deixar o receptor ligado, pode deixar. Tá? Aí isso aqui, acho que talvez o mais correto seja deixar sempre ligado. Tá? Mas aqui é só para dar um exemplo. Beleza? O microcontrolador também vai estar ligado. Tá? O sistema operacional só funciona com esse microcontrolador ligado. Tá? Então, esse microcontrolador, você só desliga ele quando você entra no modo de sleep. Tá? Ou, por exemplo, você está esperando aqui. Aí você pode não desligar ele, mas deixar ele no modo sleep, que aí eu também já vou comentar. Os sensores também, nessa hora, está ligado. Por quê? Porque eu também estou fazendo, a cada instante de tempo, eu também faço uma aquisição dos sensores. Tá? É claro que, no geral, tem bem mais coisas aqui. Tá? Mas vamos lá. Vamos supor agora, veja, essa linha aqui é uma linha condicional, tá? Ela não é um estado. Tá? Então, um estado seria apontamento. Tá? Então, apontamento. Você vai estar com os motores ligados. Tá? Só que o transmissor vai estar desligado. Tá? No momento que eu estou fazendo apontamento, eu não estou transmitindo. Tá? Posso estar recebendo? Poderia, tá? Mas pode ser que não também. Né? Pode ser que quando ele esteja apontando, os motores eles interfiram na recepção. Tá? Então, não sei se vale a pena. Opa! No caso, esse receptor ele seria ligado só por um instante muito breve, né? Que é para receber o comando, né? No caso. Seria isso? Não, mas você não sabe a hora que o comando vai receber, entendeu? Então você tem que deixar ele ligado sempre. Tá? Entendi. Porque é o seguinte, da estação radiobase, a estação vai tentar se comunicar com o satélite. Algumas das comunicações que ele vai transmitir pode ser que não chegue, entendeu? Mas para você aumentar essa chance de recepção do satélite, é sempre bom você estar com o receptor quase o tempo todo ligado. Tá? Você desliga nos instantes em que não faz. Vamos supor que você tivesse uma comunicação half duplex.
Então, se você está transmitindo, você não recebe. Se você está recebendo, você não transmite. Então, na hora que você Certo. transmite, você desliga. Se for Uhum. full duplex, enquanto estiver transmitindo, pode deixar o receptor on, que não tem bronca. Tá? Uhum. Agora, vamos supor que os motores eles interfiram na comunicação. Eles geram uma interferência lá que faz com que... Isso é suposição, tá? Normalmente não. Tá? Mas vamos supor que o motor ele interfira... normalmente o motor interfere em baixa frequência. Tá? Em alta frequência ele não interfere muito não. Mas vamos supor que interferisse. Aí você também desligaria o receptor e o transmissor. Tá? Porque você poderia poupar um pouquinho de energia. Tá? Uhum. Certo, certo. Beleza. Aí, vamos supor que nesse caso o receptor está on, o microcontrolador está on, sensores on, tá? Porque apontamento vou precisar estar fazendo leitura dos sensores. Tá? E por fim, nesse exemplozinho aqui, hipotético, pequeniníssimo, tá? Em pouquíssimos estados, a gente teria o estado da guarda. Tá? Nesse estado, o consumo estático ele sempre está on, não tem jeito. Tá? O controle dos motores está desligado, o transmissor está desligado, o receptor está funcionando, tá? Ou seja, o receptor ele vai funcionar, até porque o sistema vai passar a maior parte do tempo nesse aguardo. Tá? O ideal é que ele passe ali alguns, talvez menos de um segundo, né? Dependendo da situação, nesse loop aqui, e depois ele aguarda. Tá? Enquanto ele está aguardando, de repente ele pode receber 2 ou 3 comandos da estação. Tá? E aí quando ele acordar é que ele vai ver quais foram os comandos que foi dado. E ele começa a executar. Tá? Então, a maior parte da potência vai estar aqui nesse aguardar. Então é sempre bom a gente estar... o que é que vai acontecer com sua placa controladora? Aqui a gente está botando no modo sleep. Tá? Que normalmente todo microcontroladorzinho tem, né? Um modo de sleep que você faz com que você desligue, né, o seu clock. Vamos supor que o microcontrolador trabalha a 20 MHz. Tá? Então ele desliga o clock, ele liga um clockzinho mais baixo às vezes, né, que às vezes pode ser um cão de guarda, né, que ele chama, né, mas basicamente um clock de baixa frequência, tá? Ou seja, o consumo dele fica bem pequenininho. Tá? E aí você pode botar algumas interrupções para acordar ele. Né? Como aqui a gente vai aguardar um tempo fixo, né, porque isso aqui vai ocorrer a cada tantos minutos, né, então a gente vai precisar estar rodando dentro dele um clock de baixa frequência, que não vai ser aquele clock da ordem de megahertz, não vai consumir a energia que o microcontrolador consome quando está trabalhando normalmente, quando está acordado. Né? E aí, assim, quando ele está no modo sleep, a potência dele cai bastante. Tá? Ele, normalmente, quando ele está operando, ele tem uma potênciazinha relativamente alta comparado com esse modo sleep. Tá? E o fato de você deixar ele on no modo sleep aqui, como esse cara aqui é onde você vai ficar a maior parte do tempo, no final, quando você integra toda a energia no tempo, tá? Esse cara aqui faz muita diferença. Tá? É quase que o gargalo do sistema. Tá? É esse cara aqui dormindo. Tá? Se você não botar ele dormindo, acabou seu projeto. Tá? Mas pronto, então a gente pegou e escreveu, tá? Cada um dos projetinhos aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? Não sei se vocês já viram umas tabelas, tá? Com os dados de cada estado desse. Tá? Aquelas tabelinhas com a coisa de potência é o que a gente chama do balanço de energia. Tá? É você fazer a tabela para cada estado, tá? Aí você tem que levar em conta qual o tempo médio que você vai ficar em cada estado aqui. Tá? Então você pode fazer essa continha, tá? E saber qual a potência final do seu CubeSat. Né? E aí você consegue até ver quanto tempo você vai precisar estar. Então aqui, ó, sabendo, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá? Então para cada estado, ó, vamos supor que esse cara aqui tem um certo consumo. Aí você bota na potência. Fazendo a tabelinha, né?
Aí o motor você não coloca, o receptor bota a potência, microcontrolador pega a potência dele do sleep, sensores, pega a potência. Vai jogando tudo isso, está nessa tabelinha aqui de potências, tá? E aí você, para cada estado, você vai ter uma potência, né, e um período médio que você vai estar em cada estado, tá? Então, isso tudo numa tabela, tá? Isso numa tabela, tá? É o que a gente chama do nosso balanço de energia, ou Power Budget, tá? Né? Power Budget. Tá? Tem umas tabelas, tá, que vocês encontram lá no, acho que no, tá no nosso, a COSA fez bastante isso, tá? Então Tamires, Yasmin, elas fizeram bastante balanço de energia dos projetinhos que a gente fez, tá? Eu até procurei aqui, tá? Mas eu acho que o pessoal da Quasar deve ter acesso, tá? Mas depois vocês podem pegar e dar uma olhada aqui em alguns modelos de balanço, tá? Então, ó, cada, cada estadozinho desse, tá? Vamos supor aqui, ó, inicializa 10 miliwatts, tá? Essa potência está bem alta, tá? Normalmente pode ser até menos, tá? Para o inicializar, tá? E aí, esse tempo aqui também de inicializar 1 segundo normalmente é um pouco alto, tá? Às vezes, quando você está usando o sistema operacional, tipo esses FreeRTOS ou algum outro, aí eles demoram, o boot demora um pouquinho, tá? Mas se a gente fizer o próprio sistema, acho que menos de 1 segundo ele faz, tá? Aqui vamos supor que nossa estabilização tá com um torque interno 30 segundos, tá? 30 segundos é um tempo bem típico, tá? É um tempo até alto, tá? Com rodas inerciais, tá? Aqui eu estou chutando aqui uma potência, tá? De 15 watts, tá? Estou considerando que cada roda aí vai consumir no máximo 5 watts, e aí considerando 3 rodas dá 15, tá? É claro que você tem um sistema de controle que vai estar operando, que vai consumir um pouquinho mais, mas aqui estou dando uma redundância, tá? Então, aqui é só como exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que, é que a gente faz com esse balanço, tá? A transmissão. Lembra que eu falei que a potência ela é menor? Tá? Estou botando aqui 1 watt. Tá? Só que essa estabilização vai ocorrer uma única vez, que vai durar ali, sei lá, no máximo 30 segundos. Tá? E essa transmissão ela vai ficar se repetindo aqui, ó, nesse loop aqui. Ó, certo? Então, às vezes você olhando assim, né, dá a impressão de que a estabilização é muito mais pesada do que a transmissão. Mas não. No final das contas, esse aqui vai consumir mais energia. Tá? Professor, mas o tempo aqui é 2 segundos, o tempo aqui é 30. Tá? Cada vez que ele passa aqui, a energia vai ser menor do que essa. Tá? Energia é você multiplicar, tá? A potência pelo tempo. Tá? Só que esse cara aqui vai fazer várias vezes. Cada vez que você girar, fatalmente você está fazendo isso. E esse aqui realizou uma única vez a estabilização, os 30 segundos ali, e parou. Aqui tu vai ter 1 milhão de loops aqui, ó, certo? Então, a cada 1 milhão de loops aqui, tá? O apontamento nem sempre ocorre. Tá? O apontamento só ocorre se houver comando. Tá? Então, mas independente de ter apontamento ou não, o TX sempre ocorre. Então, esse cara tem mil loops aqui, 1000 TX. Tá? E aí esse cara vai se multiplicando e depois de um tempo ele passa essa energia que estabiliza de muito. Tá? O apontamento, né? Aí a mesma coisa, tá vendo? Veja o teu apontamento, tá? Na prática, vai depender, tá? Eu estou pegando aqui o pior caso, mas normalmente o apontamento, às vezes, quer fazer um ajuste pequeno, aí consome bem menos, tá? Mas aqui a gente leva em consideração o pior caso, tá? E o aguarda, eu estou colocando ali, o aguarda normalmente, tá? Ele pode ser uma potência menor até do que o inicializa, tá? Porque o microcontrolador vai estar no modo sleep. Tá? E você tem aquelas potências que já estão ligadas, mas o microcontrolador, então, no geral, era para dar menos aqui do que 10. Tá? Era para que dá, sei lá, uns 5.000, não sei. Tá? Mas normalmente dá menos.
Tá? Aqui, quando ele está inicializando, o microcontrolador está operando, né, preparando as variáveis globais lá, enfim, está inicializando os sensores, né, inicializando as comunicações das portas seriais, enfim. Então ele está operando ali a taxa de gigahertz. Aqui no modo sleep não, ele está de boa ali dormindo, enquanto o TX está recebendo, né, o TX vai estar ligado, né. Só que, como o TX aqui não precisa estar ligado, né, então pode ser que né, se bem que o receptor, desculpa, o TX não, o RX, né, o receptor. Se bem que o receptor ele não consome tanto, tá? O que consome mais é o... Inclusive o receptor a gente pode deixar até naquelas potências lá dele ligar. O que consome mais é o transmissor. Bom, e aí com esses dados aqui, a gente pode fazer uma simulação, tá? Então, por exemplo, tá? A gente vai simular uma órbita, tá? E aí, normalmente toda órbita, tá? Tem algumas órbitas, em alguns momentos, tá? Dependendo da sua órbita, que o CubeSat pega, tá? A Terra pode fazer um eclipse. Tá? Na pior das hipóteses, tá? A gente vai ter um longo período de eclipse e um longo período de a gente ter visibilidade do Sol. Dependendo da situação, esse eclipse pode ser bem pequenininho, né? E dependendo da situação, pode até nem ter o eclipse. Tá? Dependendo de onde o Sol está posicionado, se o Sol tiver perpendicular à órbita, né? Não tem eclipse. Tá? Mas vai depender da órbita. Tá? No pior caso, você vai ter um tempo ali grande de eclipse e um tempo de visibilidade com o Sol. Tá? E aí, nesse tempo que o Sol está funcionando, o painel solar vai carregar a nossa bateria do CubeSat. Tá? No período de eclipse, a bateria vai se descarregando. Tá? Então, ó, essa energia aqui que você adquire no momento em que o Sol está iluminando seus painéis solares, a energia que você está conseguindo transferir para a bateria, ela tem que ser maior do que a energia que foi gasta no período de eclipse. Tá? Porque senão a energia da bateria vai aos poucos acabando, até o CubeSat parar de funcionar. Tá? Portanto, se essa energia aqui for maior, basicamente a bateria vai descarregar um pouquinho, só que no período que ele receber a luz do Sol, ele recupera o que foi descarregado. Tá? E aí a bateria se enche por completo. Tá? É claro que cada bateria tem a vida útil dela, né? Tem um número de ciclos que ela aguenta carregar. Então, por isso aí, a gente consegue estimar um período de vida útil para o CubeSat. Tá? Mas a gente precisa de uma estimativa da órbita. Tá? Essas estimativas aqui, inclusive a gente tem esses dados aqui, por exemplo, acho que é do Itasat, que foi o que foi usado na CubeImp 2020. Tá? Eles mandam um sinal lá que é ou é o Itasat ou é o Floripasat, meu Deus. Mas são dados assim, de iluminação do Sol. Né? Ô, professor, inclusive no pior caso, meio que a gente faria um tô de férias para o CubeSat, no caso. Tipo, chegou em 20% da bateria e tem um eclipse, no caso. Isso. A gente sempre avalia com o pior caso. Uhum. Tá? Então, se você está avaliando com o pior caso e você na simulação percebe que a energia perdida é recuperada, então você consegue dizer que o CubeSat, nos casos que não forem piores, ou seja, no geral, ele deve passar. Então você sempre faz a conta no pior caso para que, no caso real, você tenha sempre a energia sobrando, tá? E não... Uhum. Mas sempre, mas quando, mesmo se você estiver no pior caso, tá? Pode ser que em algumas horas, tá? Ou em algumas situações, você tenha um eclipse longo, tá? Do que você previu, tá?
Aí às vezes isso compensa um pouquinho, entendeu? Porque aí o CubeSat às vezes não está trabalhando no pior cenário. Tá? Ele está trabalhando com uma certa folga. E aí, né, vamos supor que passe o tempo para uma região, né, ou o Sol vá para um ponto em que fique mais tempo com visibilidade direta, né, com o CubeSat, aí ele pode recuperar aquela energia perdida. Né? A cada ciclo, você verifica que ele pode ter, vamos dizer assim, estações, né, do ano, no qual ele vai estar pegando mais energia por, por órbita, né, por volta ao redor da Terra, né, e pode ter períodos que ele vai pegar menos energia. Tá? Se nesses períodos que ele pega menos energia, você ainda assim conseguir se recuperar, né, até chegar numa nova estação, talvez com o sol mais disponível, né, e seu sistema está seguro. Tá? Mas no geral, a gente sempre faz as contas no pior caso, sempre faz no pior cenário. Uhum. Beleza? Certo, certo. E aí, ó, você com essa. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que aqui eu consigo, né? Isso aqui é um que a gente fez no Simulink, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse foi o nosso Simulink, tá? Do sistema EPS. O que inclusive a gente ganhou uma medalha, né? De melhor projeto, tá? O que a gente fazia, tá? A gente tinha um modelo de bateria, que é o modelo do Simulink, tá? E o que foi que a gente fez? A gente colocou todos os dados experimentais, a gente colocou como parâmetro desse modelo aqui do Simulink, tá? Então, a gente jogou esse modelo de bateria, só que esse modelo de bateria, para a gente ver ele funcionando, tem que fazer a simulação no Simulink. Então, basicamente, aqui a gente tinha o quê? O painel solar que está gerando a energia, que a gente pode, inclusive, ver a energia. Né? Essa energia, né? Aí, dependendo da quantidade de painéis, né? Você pode multiplicar por 2, né? Enfim. Né? E aí isso entra na potência que vai para a bateria. Tá? Essa potência é convertida numa corrente, tá? Que vai estar carregando a bateria, e ela pode passar também para o circuito aqui. Né? Isso aqui é só uma simulação do circuito. Tá? Que basicamente, para cada estado, aqui eu estou simulando vários estados. Né? Então, ó, tá ligado o payload, tá ligado o OBC, tá ligado. Nessa simulação aqui, eu boto meus periféricos e digo se ele está ligado ou não. Né? E aí, para cada estado, a gente vai. E o que a gente está fazendo só? A gente só está somando a potência. Para cada situação, a gente está vendo qual é a potência. Tá? E aí, a gente faz umas simulações que consegue ver. Eu acho que a gente não tem um. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Tinha os gráficos que a gente gerava, tá? Depois eu posso, se vocês tiverem dúvidas, tá? Eu posso dar esses dados para vocês. A gente tem esses relatórios todos. A gente gera um gráfico com a bateria carregando, descarregando, e isso é por órbita, né? Por volta do satélite em torno da Terra. Tá? E aí a gente consegue ver se o satélite ele vai. Né? Então a gente consegue ver, por exemplo, se o número de painéis solares for insuficiente, né? A bateria vai carregando, mas a cada ciclo ela vai carregando para um valor menor. E vai aos poucos caindo até chegar no ponto que ela quebra. Tá? E se não, se você alimenta normal, né, a bateria ela fica ali fazendo quase como se fosse uma carga e descarga do capacitor, sabe? E ela chega ali naquele máximo e diminui aquele valorzinho. Né? E fica sempre nessa coisa. Tá? E a gente inclusive simulava isso, né? Vamos supor, estava rodando a simulação, vamos supor que recebeu um comando de apontamento. Aí na hora de que está fazendo um apontamento, a energia desgasta a energia todinha, cai bastante, mas depois ele vai e consegue recuperar. Aí às vezes ele não recupera nenhum ciclo, às vezes ele recupera um ou dois ou três ciclos. Aí recupera. Tá? Por quê? Porque aquele apontamento ele gasta muita energia durante pouquíssimo tempo. Só que depois ele deixa de acontecer
E aí quando ele deixa de acontecer, com o tempo, né, você vai conseguindo recuperar aquela energia que foi perdida. Ver se tem mais algum slide. Não, acho que era isso aqui, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Tem dúvida aí? Não, não. Não, professor, não, professor. Agora, no caso, se eu pode voltar rapidinho, alguns Posso. slides. Basicamente, pronto. É qual? Esse aqui? O próximo, o anterior, esse. No caso, a gente vai ter que, depois de ter feito tudo, ou enquanto a gente está desenvolvendo, a gente, por exemplo, para inicializa, se o senhor voltar uns slides um pouquinho antes, para o inicializa tem consumo estático e MCU, né? O microcontrolador. Os dois são ONs. E aí, com isso, a gente vai medir a potência consumida, né? Por esses dois módulos. Né? Mas aí é que tá. Isso aí, esse inicializa vai ser uma das primeiras etapas, né? A ser realizadas, né? E aí fez a etapa, já guarda esses valores, aí vai para a estabilização. Aí são outros módulos que vão ser acionados, né? Nesse caso. Isso. Aí vai, verifica os dados, tudinho, pega a potência de cada potência total para esse modo aí e vai fazendo. Né? Para cada estadozinho desse, a gente tem que ter. Para isso, a gente vai precisar de todos os componentes do nosso CubeSat. Vamos supor que a gente vai usar um Arduino. Tá? Estou dando um exemplo. Vamos supor que a gente vai usar um Arduino, os sensores. Aí você vai lá ver a marca dos sensores. Tá? Pode ser aquele giroscópio de 9 eixos, um sensor de corrente, que acho que a gente até pegou um deles, né? No CubeSat 1.0 tem um deles lá, né? Que serve para a gente, inclusive, verificar o nível da bateria. A gente vai pegar todos os conversores, tá? Vamos supor que a gente tenha, sei lá, vamos supor que a gente tenha 6 painéis, tá? Estou chutando aqui. Então, a gente vai gerar um certo nível de tensão que a gente vai precisar de um burst para aumentar a tensão e um regulador. Esse cara aí vai ter uma eficiência aí. Tá? Essa eficiência aí, né, essa potência que está sendo consumida, tá? Essa eficiência que está passando, tem que levar tudo em consideração. Tá? Conversores, fontes. Por exemplo, se você estiver usando um microcontrolador do Arduino, que é normalmente é o da série Atmel, né? Se você estiver usando só um microcontrolador sem a plaquinha do Arduino, você vai ter que desenvolver sua fonte. Tá? E você vai ter que considerar, né, o rendimento da sua fonte e tudo mais. Se você estiver usando a placa do Arduino, no qual você já recebe um sinal, ela tem um regulador linear lá, você vai ter que levar em consideração a potência da plaquinha do Arduino. Então, no geral, aqui é um trabalho que, primeiro, para ser feito, tem que ter sido já escolhido todos os componentes do CubeSat, certo? De forma que a gente possa consultar a folha de dados, tá, de todos os componentes e sair anotando potência mínima, potência máxima, potência desligada e vai botando tudo isso numa tabela. Certo? Então, para o pessoal fazer o balanço de energia, tem que ter essas informações. Essas informações precisam ser definidas num projeto, tá? Para que possa ser feito o balanço de energia. E não só isso, também é preciso dizer como é que vai ser o sistema operacional, como é que vai funcionar o sistema operacional da missão como um todo. Certo? Então, por exemplo, no caso do nosso Bacurau, a gente vai ter uma inicialização, vai ter ali acredito que essa estabilização aqui vai ser basicamente uma espera. Se a gente não precisar ligar nenhum magnetorque, tá? A gente não tem consumo de energia. Ele vai se estabilizando aos poucos, tá? Feito um peãozinho, né? Que vai feito peão não, feito um pêndulo, né? Aos poucos ele vai parando ali, né? E parou. Tá? Se for isso, aqui vai ser basicamente uma espera.
E aí nessa espera o consumo vai ser bem pouquinho. Tá? Uhum. Aí vai ter um loop aqui. O loop possivelmente vai ser a transmissão do beacon, isso é geral. Aí verifica se tem comando. Só que o comando tem vários comandos. A gente pode ter um comando para a gente ajustar as frequências que a gente quer analisar o espectro. Tá? Pode ter um comando para pegar o espectro nesse momento e fazer uma aquisição. Pode ter um comando para agendar o espectro em determinados horários, por exemplo. Pode ter um comando para não analisar o espectro, mas armazenar um sinal no tempo. Certo? E pode ter um comando solicitando a transmissão desses bancos de dados, todos que vão sendo gravados no meio. Então acredito que em termos de operação deve ter isso aí. Para cada um deles você vai ter vários estados. Ou seja, essa máquina de estado vai ser um pouquinho maior, Uhum. tá, no caso do Bacurau, mas ela tem que ser definida. Para que a gente Sim. possa também fazer um balanço de energia por estado. Certo? E aí a gente consegue fazer a simulação disso. Uhum. Eu acredito que é uma das primeiras atividades, né, professor? Deixar bem definida essa máquina de estados aí. Isso. E os componentes. Máquina de estado, componentes. Nota que você tem que fazer isso com o pessoal que vai estar responsável pelo OBC, né, e pelo pessoal de projeto também, que vai. Assim, vocês vão estar escolhendo os melhores componentes para estar fazendo o projeto. Uhum. Sim. E depois eu vou ter que ver com o Júnior também a questão do apontamento, né? Isso. A viabilidade, né? Também. Mas assim, acredito que para o Bacurau a gente não vai precisar do apontamento. Depois que estabilizou, eu acho que a gente deixa ele paradinho lá. O ideal é que a gente forre ele com todos os lados dele com células solares. E aí a gente tem o deploy das antenas que vão ficar para o lado de fora. Ele estando estável, né, mesmo que ele esteja assim, inclinado de um lado para o outro, mas eu acho que não vai ser tão nocivo para o sistema. Tá? Acredito que dá para fazer a comunicação. Tá? É claro que, inclusive até ele balançando um pouquinho, né, eu acho que dá. Né? A única coisa ruim é que se ele estabilizar para um lado e que as antenas fiquem numa posição ruim, como se elas estivessem perpendiculares. Mas até isso pode ser resolvido na estação rádio base, você mudando a polarização da antena que está transmitindo. Mas é um pouquinho mais chatinho. Mas acredito que ele estando estável, a gente não precisa se preocupar com apontamento. Tá? Ou seja, a gente não teria motores internos. Uhum. Pessoal, posso finalizar aqui a gravação? Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, eu gostaria que vocês fizessem para sair no vídeo. Tá? Não, professor. Por enquanto, não. Beleza. Tá bom. Então, o pessoal que estiver assistindo também, tiver perguntas, pode enviar, tá? E a gente vai encerrar por aqui. Pronto, deixa eu dar aqui aí como é que é aqui para finalizar.